Meus irmãos, Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Neste momento, nós vamos ler apenas os primeiros 4 versículos, que é a conclusão da visão que Daniel recebe, que está registrada desde o capítulo 10. O capítulo 12 tem a conclusão da visão e, a partir do versículo 5, uma visão final que ele recebe também, que está aqui registrada para a edificação da igreja. Primeiramente, vamos ler os primeiros 4 versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. É verdade. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Até aí, por enquanto. Meus irmãos, vocês já se perguntaram alguma vez na vida, na carreira cristã de vocês, se realmente vale a pena ser fiel a Deus? Já se perguntaram isso? Será que realmente vale a pena, nesse mundo louco, quebrado pelo pecado, ser fiel a Deus? Que este mundo está falido, está quebrado, que está indo de mal a pior, eu tenho certeza que aqui, acredito que ninguém vai questionar isso, que ninguém vai duvidar. Basta olhar lá fora, basta ver o que tem acontecido, e às vezes a gente nem precisa olhar lá fora, basta olhar mesmo no nosso contexto de trabalho, da família, e ver como esse mundo está profundamente afetado pelo pecado. É um mundo falido. E a pergunta também que não quer calar, a questão é a seguinte: será que este mundo falido, este mundo quebrado, será que ele tem jeito? Será que ele tem conserto? Ou melhor, vamos perguntar um pouquinho diferente: será que nós podemos consertar? Será que nós podemos consertar esse mundo? Acho que se você perguntar por aí, talvez você ouça alguma resposta como: você pode, nós podemos, em nós há esperança, a resposta que precisamos está dentro de nós. Talvez a gente ouça alguma coisa parecida com isso, ou então algumas pessoas poderão sugerir: olha, esse mundo está muito ruim, mas nós acreditamos que é falta de educação, vamos distribuir livros para as pessoas. O problema deste mundo é falta de educação. Talvez alguém apresente isso como remédio para consertar o mundo. Ou talvez alguém diga assim: olha, nós precisamos de mais Estado, mais controle, um Estado mais cheio, mais dominador. Ou alguém pode dizer assim: olha, o que nós precisamos é de mais liberdade individual, o que nós precisamos é investir mais no capitalismo. Alguém pode dizer assim: não, esse mundo tem conserto sim, porque eu confio na humanidade. Esses dias eu vi alguém que fez uma boa ação e foi compartilhado nas redes sociais, e as pessoas colocando lá, muitas pessoas comentando: é por isso, é por esse tipo de atitude, é por essas coisas que eu ainda acredito na humanidade. A humanidade ainda é digna de fé, porque ela vai resolver isso. As pessoas pensam assim, e talvez a gente ouça muitas dessas sugestões. A ideia de que este mundo está quebrado, de que este mundo está numa situação difícil, está morto, essa ideia de que as raízes, o pecado está profundamente tomando conta de tudo,
não é? Desse mundo e das pessoas e dos corações dos homens, que o pecado afeta inclusive as nossas boas ações, que boas ações, educação, ativismo político e nada mais dessas coisas pode realmente resolver e consertar esse mundo. Essa ideia que é bíblica, que é a ideia do pecado, que trouxe ruína para a humanidade e maldição para a criação, essa ideia realmente é impopular. Ou como nós ouvimos no estudo dos jovens ontem, é contracultural a ideia de que esse mundo falido não tem mais conserto. Esse mundo não precisa de um conserto. Esse mundo precisa, na verdade, ser recriado. Esse mundo precisa de salvação, de restauração. Os homens precisam disso, porque estão mortos em seus delitos e pecados. Não estão apenas enfermos, eles estão mortos em seus pecados, em seus delitos. E quando nós olhamos para textos apocalípticos como esse de Daniel capítulo 12, nós percebemos que a Bíblia, as Escrituras nos ensinam exatamente isso, que não é de pequeno conserto ou ajuste que os homens, seus corações e o mundo precisa, mas precisa de uma coisa mais radical, mais profunda. Vamos lembrar um pouquinho do que está acontecendo nos dias que Daniel recebe esta revelação que termina no capítulo 12, esta visão. Ele já é um homem idoso, ele está ali no período do Império Medo-Persa, a Babilônia já tinha ido, e o rei Ciro permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros, o templo, etc. Mas ele descobre, ele sabe de notícias ruins de lá, porque aquele período onde se imaginava que estava se cumprindo a grande restauração, um período de uma nova aliança, um período de uma restauração espiritual, que haveria de ser trocado o coração de pedra por um de carne, etc., período tão esperado pelo profeta, ele percebe que parece que ainda não havia chegado. E aqueles que foram para Jerusalém de volta para restaurar as coisas, para trabalhar, estão enfrentando perigos, os samaritanos se levantando contra eles. Mas não é só isso, ele olha também e vê que muitos sequer quiseram ir, ainda continuaram na Babilônia, entenderam que a Babilônia era um grande negócio, era bom, e ele está aflito com tudo isso, ele está querendo restauração. O profeta Daniel está agonizando, aquele homem idoso, um homem de fé, um homem piedoso, que foi fiel a Deus todos os dias da sua vida, ali naquele contexto terrível daquele cativeiro da Babilônia. Ele foi fiel, mas ele está agonizando, assim como nós também. A verdade é essa, meus irmãos. A verdade é que nós também agonizamos. Agonizamos também no mundo falido. Agonizamos também vendo as loucuras deste mundo, agonizamos sabendo que, por exemplo, pessoas estão numa igreja adorando e algum louco entra e explode tudo, como nós vimos no domingo passado, como aconteceu. Agonizamos no mundo que está falido, que está quebrado, que está afetado pela maldição do pecado. Nós agonizamos e nós enfrentamos tudo isso também. Nós somos machucados nesse mundo, enfrentamos dilemas nesse mundo, e nós também nos perguntamos até quando isso vai permanecer. Ataques nos sobrevêm, nesse mundo falido, com nossos corações corrompidos, nós também caímos em tentações, nós tropeçamos e não somos fiéis 100% a Deus, e muitas vezes caímos em perigos, e muitas vezes por nossas tolices, nós colocamos nossa família em perigo. Nós somos pessoas quebradas, pessoas que enfrentam também decepções e frustrações, pessoas quebradas no mundo quebrado. Nós também, como igreja, nós também agonizamos. E nós perguntamos, até quando? E nós perguntamos, será que vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Nós também perguntamos. Meus irmãos, e é interessante que, nesses versículos que lemos de Daniel, o anjo fala a Daniel uma coisa muito mais pesada para o coração dele. Vocês perceberam que o primeiro versículo fala que haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, no primeiro versículo. Então o anjo
continua revelando a Daniel e diz assim: Daniel, muito mais angústia aguarda, muito mais angústia vocês passarão, o povo de Deus passará neste mundo falido, muito mais angústia. E um homem que já está com o coração pesaroso e quase que desfalecendo, agora se depara com a realidade de que as coisas vão piorar. Então é como se o anjo dissesse assim: o que está ruim vai piorar. Mais dificuldades, mais lutas. O que devemos fazer? Onde devemos buscar, então, remédio para isso, alívio para isso? Onde devemos buscar, então, solução? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer. E o capítulo 12 de Daniel, encerrando esse livro do profeta Daniel, está aqui para nos ensinar exatamente isso. Onde nós devemos buscar solução. Como viver como um povo quebrado que somos, no mundo quebrado, no mundo falido. Como viver? Essa resposta nós temos. Em primeiro lugar, percebam que o primeiro versículo que fala que sofrimento maior sobrevirá, mas ele também diz que nós devemos olhar para a salvação final. Como viver no mundo falido? Olhando para a salvação final que vai ser revelada para nós. Vejam, o primeiro versículo diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Versículo 2 agora. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, muita angústia virá, com certeza, mas a salvação final também chegará. E para vivermos nesse mundo caótico, nós precisamos ter nossos olhos voltados para essa promessa, olhando para a salvação final e graciosa que vai se manifestar. E isso é importante, porque nós precisamos enfatizar que esta salvação é pela graça, porque o anjo diz claramente, meus irmãos, que aqueles então que serão salvos são aqueles que forem achados inscritos no livro, que é o livro da vida. E isso aí não é você ou eu que escrevemos o nosso nome lá, é o próprio Deus, graciosamente. A salvação é, e sempre foi, e sempre será pela graça de Deus. Ela chegará, e nossos olhos precisam estar voltados para lá. O povo de Deus será salvo. Os salvos têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de maneira que isso garante para nós que nenhum dos eleitos de Deus se perderão. Nenhum se perderá, nenhum será perdido. Nenhum será perdido, porque os seus nomes estão escritos no livro do Senhor. E quem é que pode apagar? Quem pode apagar? Então, vejam, meus irmãos, que a revelação que Daniel está recebendo, que faz ele agonizar mais, mas também faz o coração dele voltar a bater com esperança viva e verdadeira, porque a salvação final chegará. E esse livro, onde o nome dos fiéis estão escritos, esse livro será aberto e a salvação será garantida. Ninguém acha que pode enganar a Deus, que naquele momento do grande julgamento pode se fazer de crente, ou se fez de crente o tempo todo, pode achar que vai merecer salvação, porque a salvação é pela graça e é para aqueles que estão escritos no livro da vida. Meus irmãos, é impressionante também que o anjo revela uma coisa fantástica, que é a questão da ressurreição final. Veja, o Antigo Testamento já vinha falando sobre isso, sobre a questão da ressurreição. O livro de Jó, por exemplo, aborda isso. Mas quando a gente chega aqui no livro de Daniel, uma luz mais forte é lançada sobre esse assunto tão interessante, tão importante para a nossa fé, que é o ensinamento de que naquele dia final, todos serão ressuscitados, todos serão se apresentarão, serão apresentados diante do tribunal de Deus
para prestar contas com o Senhor por suas vidas, por suas ações, por suas palavras, pelas escolhas que fizeram nesta vida. Todos. E o texto bíblico, no 2º versículo, diz que uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, Deus está dizendo para Daniel, você não estará aqui quando as coisas piorarem tanto como vão piorar, mas você será ressuscitado naquele dia para receber a recompensa da sua fidelidade. Vale a pena ser fiel na Babilônia? Vale, porque o Senhor vai recompensar o seu povo. E ninguém pode atrapalhar isso. Esses nomes estão escritos no livro da vida. Vale a pena ser fiel. É preciso olhar com os olhos da fé para as promessas do Senhor. É preciso olhar para essas promessas para continuar caminhando no mundo quebrado. Para que o povo quebrado continue avançando no mundo quebrado para receber o seu eterno galardão. E, meus irmãos, isso é impressionante. Nós precisamos continuar olhando para a salvação graciosa que nos é dada pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso, meus irmãos, essa questão da ressurreição, nós sabemos que o Novo Testamento, se Daniel lança uma luz mais forte, o Novo Testamento esclarece tudo de maneira absurda. É óbvio que existem aspectos que para nós são misteriosos, mas quando a gente olha para o Novo Testamento e vê o que o Senhor Jesus falou sobre isso, que os apóstolos, como por exemplo Paulo, trata desse assunto em 1 aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, como João trata desse assunto no livro de Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, são muitos textos. Nós não temos, pelo menos pela questão do nosso tempo, condições de ler todos eles aqui, mas eu posso depois citar para vocês as passagens, mas eu quero ler algumas com vocês, tá? Primeiro, nós não vamos ler, mas vocês sabem, nós lemos no domingo passado, por exemplo, textos que falam que Jesus ressuscitou. Naquele domingo de Páscoa, ele ressuscitou gloriosamente. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que ele é a primícia dos que dormem. Então, ele ressuscitou para nos dar viva esperança, para vencer a morte e para nos garantir que essa ressurreição aqui prometida em Daniel seria cumprida, porque o próprio Filho de Deus foi levantado também da morte. Essa profecia de Daniel fala de Jesus Cristo, fala da sua pessoa, fala da sua obra também vencendo a morte, sendo levantado ao terceiro dia, para que a ressurreição dos eleitos, daqueles que vão receber o galardão, também seja real, seja verdadeira e certamente se cumprirá no tempo de Deus. Vejam, vamos ler alguns textos da Bíblia. Eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 25. Mateus não desmarca, evidentemente, o livro de Daniel, e vamos para Mateus capítulo 25. Alguns textos que nós vamos ler, meus irmãos. Mateus capítulo 25. Nós vamos ler desde o versículo 31. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
versículo 39. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que os deixastes para fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse é um dos textos onde o Senhor Jesus está mostrando como será esse último dia profetizado aqui por Daniel. Mas vamos ler mais um texto da Bíblia, meus irmãos. Vamos ler João capítulo 5, versículos 28 e 29. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Diz assim o texto das Escrituras: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Olhem também João capítulo 6, versículo 40. João 6,40 diz assim: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os eleitos, os santos vão receber o galardão, é verdade, mas isso tudo é fruto da graça, porque aqueles que creem em Jesus Cristo recebem a vida eterna, e o Senhor os ressuscitará no último dia. Mas vejam, vamos olhar mais um texto, e eu vou parar por aqui, porque são muitas passagens mesmo. João capítulo 11, versículo 25. João 11, 25. Disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a promessa do Senhor para nós, meus irmãos, é viver pela fé, é crer nele, na pessoa dele, na obra dele, tomar posse daquilo que ele é e fez por nós, para que nós tenhamos a vida eterna e a promessa de que seremos ressuscitados para o galardão. Para o galardão. Então, se queremos andar neste mundo quebrado, acreditando que devemos manter nossa fidelidade ao Senhor, nosso amor, a obediência à sua lei, nós devemos olhar para as suas promessas de salvação, porque o povo dele será salvo, está escrito no livro, e eles serão ressuscitados para o galardão eterno, para a vida eterna, para as bonanças do céu. Então vale a pena ser fiel. Agora o texto também diz claramente que outros serão ressuscitados para vergonha e horror eterno. Fujamos disso. E como nós podemos fugir disso? Correndo para Cristo. O Evangelho é assim: quem quer fugir da condenação deve correr para o juiz, que é Jesus Cristo, porque é o Senhor Jesus quem virá para julgar esse mundo perdido. Meus irmãos, são muitos textos, muitas passagens. Nós poderíamos citar, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 18, 2 Tessalonicenses, o 2º capítulo todinho, Apocalipse, capítulo 20, capítulo 21, muitas passagens que vão nos mostrando como será esse último e glorioso dia para o nosso Senhor e dia de salvação para a igreja do Senhor. Muito bem, vamos continuar, meus irmãos, olhando então para o texto de Daniel. Por favor, volte a sua Bíblia para Daniel. E
o versículo 3º nos ensina um outro aspecto muito importante da nossa caminhada. A primeira é que para caminhar nesse mundo quebrado, nós temos que olhar para a salvação final. E o segundo aspecto é que nós devemos caminhar com sabedoria. Vejam o 3º versículo. Diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, como nós devemos caminhar? Devemos caminhar pela fé e devemos também caminhar com sabedoria. E esses que são sábios, que também vão conduzir muitos à justiça, ou seja, aos caminhos do Senhor, a promessa do Senhor é que eles vão brilhar mais que as estrelas, um brilho eterno que nos aguarda como recompensa quando o Senhor vier. Meus irmãos, isso é muito interessante, é muito importante, porque a gente precisa primeiramente perceber o seguinte: o que é ser sábio? Eu cliquei ontem no Google sábio e apertei Enter. Aí aparece um monte de homem velho com barba grande, um chinês, mestre de Kung Fu, Gandalf. Então, essa é a perspectiva de sabedoria que o mundo tem. Homens velhos, não é? Eremitas. Se você quer conversar com este homem sábio, você tem que ir, subir numa montanha, ele está escondido em algum lugar, e ali ele vai dar uma frase com o verbo antes do sujeito, e sei lá, com algumas coisas, vai chamar você de gafanhoto. Então, sei lá, as pessoas têm essa perspectiva de sabedoria, né? Mas na verdade, meus irmãos, biblicamente falando, quando a gente olha principalmente para o livro de Provérbios, nós temos uma luz sobre isso. Sabedoria na Bíblia é nós aplicarmos na nossa vida a palavra de Deus. Na nossa caminhada, nas nossas escolhas, é procurar conhecer a vontade de Deus e obedecer. Isso é, biblicamente falando, sabedoria. É aprender os caminhos de Deus e, a partir da sua palavra, da palavra de Deus, fazer o quê? Fazer as escolhas certas. E essas escolhas certas, obviamente, são as escolhas baseadas na verdade, baseadas na palavra de Deus. E quem faz isso é sábio, criança ou velho. Quem faz isso é sábio. Por isso que o salmista pôde dizer que a palavra de Deus fez ele mais sábio que os anciãos do seu tempo. E a gente sabe que quem se afasta desta verdade, desta palavra, mesmo velho se torna tolo. Então, envelhecer não significa se tornar sábio. Muitos estão envelhecendo atolados em tolice, em incredulidade, em maldade. Então, o que é ser sábio? Aí aqui é meu apelo a vocês, irmãos. Sábio é dedicar o coração à palavra de Deus. É procurar aprender a palavra de Deus. Ser sábio é procurar praticar a palavra de Deus, obedecê-la, não apenas aplaudir um belo estudo, um belo sermão, um belo texto da Bíblia, mas viver esse texto, procurar obedecer, aplicar a vida, fazer as transformações necessárias, tomar decisões radicais, se for o caso. Isso é ser sábio. Mas o texto vai um pouco mais e diz assim, que os sábios também vão fazer muitos caminharem na justiça, ou seja, não é só conhecer, aprender, mas é também compartilhar, é anunciar essa palavra neste mundo quebrado. Se tem alguma coisa que pode salvar as pessoas, é a palavra da vida eterna. Então, o sábio, ele conduz muitos ao caminho certo, ele procura se esforçar para anunciar a palavra para as pessoas, ele procura ser um agente de Deus para levar salvação às pessoas, para levar a palavra de Deus, para levar o pão da vida para as pessoas. Isso é ser sábio. Se nós estamos vivendo neste mundo sem olhar para a palavra, sem procurar conhecer a vontade de Deus e sem compartilhar a palavra de Deus, nós não estamos agindo na sabedoria que vem do céu. Talvez na sabedoria humana, que é carnal e demoníaca, como Tiago diz. Nós precisamos então alertar para isso. Como é que você pode e deve caminhar? Olhando para a salvação, que será manifestada, essa salvação graciosa, e vivendo uma vida de sabedoria, porque
Sabe por quê? Porque essa vida de sabedoria, ela vai testificar a sua fé. Uma coisa completa a outra. Quem diz que vive pela fé, mas é insensato, está se enganando e enganando os outros. A nossa vida é fé e obras, porque as nossas obras testificam a nossa fé. E a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Tudo bem, meus irmãos? Agora, eu queria, meus irmãos, mostrar para vocês a parte final desse texto, a partir do versículo 5. E nós temos aqui, irmãos, uma última visão do profeta Daniel, e a gente vai encerrar aqui. Uma última visão. Ele recebe esta revelação assustadora que os problemas aumentarão, mas também confortadora, dizendo que a salvação final chegará. E ele então passa a saber que o povo de Deus tem o nome deles escrito no livro de Deus, e que eles precisam viver pela fé, e precisam viver em sabedoria neste mundo. E aí depois disso, meus irmãos, o texto bíblico diz, a partir do versículo 5, vamos ler. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, quando será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém. Meus irmãos, a primeira visão termina, e Daniel recebe uma segunda visão, e ele olha, ele está à beira do rio Tigre, lembram disso? E ele olha e tem 2 anjos, um de um lado e outro anjo de outro lado, e sobre as águas no rio um homem de linho, e nós vimos no capítulo 10 que isso é uma manifestação do Filho de Deus antes da sua encarnação. Então, nesse momento de sofrimento, o profeta recebe a revelação que verdadeiramente conforta, que é olhar para o próprio Filho de Deus e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Mas aí, vejam, um dos anjos, pergunta: quando? Quando? Veja, o versículo 6, um dos anjos diz assim: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando se cumprirão estas maravilhas? Então, um anjo está querendo saber quando estas maravilhas acontecerão, ou seja, o último dia, a ressurreição, o julgamento, a salvação do povo de Deus. Quando isso acontecerá? O anjo está curioso, querendo saber. E a resposta que o anjo recebe é bem interessante. O próprio Filho de Deus faz um juramento. Ele estende os 2 braços. Quando eles juravam naquele tempo, eles levantavam apenas um. Mas o Filho de Deus levanta os 2 para dizer, para nos ensinar que isso se cumprirá, e essa palavra não pode ser desviada do seu propósito. Ele não pode mentir, ele vai cumprir o que está prometendo. E ele apresenta aqui uma linguagem simbólica difícil para nós: 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois a gente vai ver o que isso significa. Mas veja, é curioso. O anjo pergunta quando, e depois Daniel olha, fica confuso, não entende nada. e ele então questiona também. Ele pergunta para o Senhor, e isso está no versículo 8. Quando? Versículo 8 diz assim: eu ouvi, porém não entendi.
Então eu disse: meu Senhor, quando será o fim destas coisas? Ou seja, o anjo pergunta como, né? Quando? E Daniel pergunta como. Daniel está confuso, ele não entendeu nada. E a resposta que o Senhor dá para Daniel também é bastante difícil de interpretar. Mas vejam, vamos pensar algumas coisas aqui bem rapidamente, porque estas duas respostas, elas formam um conjunto de coisas que são essenciais para vivermos pela fé e vivermos com sabedoria neste mundo. As duas respostas que o Senhor apresenta, a primeira ao anjo e a segunda a Daniel, formam aquilo que é essencial para viver pela fé e para viver como pessoas, como servos de Deus, sábios neste mundo. E eu queria olhar com vocês rapidamente isso. Primeiro, essa quantidade de números que apresentam, primeiro, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é 3,5, e depois 1.290 dias, e depois no versículo 12, 1.335 dias. Isso é muito difícil de interpretar, e isso é obscuro para nós. Não há uma interpretação clara a respeito disso. O que existe são especulações da igreja, dos teólogos, mas isso aqui está para dizer para a gente, meus irmãos, que o tempo está nas mãos de Deus. Isso é o centro da questão, para que a gente evite fazer cálculos, contas, especulações sem fim. Vejam, um tempo, 2 tempos e metade do tempo forma 3,5, metade de 7. Na Bíblia, o 7 é o tempo completo e perfeito. Quando o anjo está recebendo a revelação de que é 3,5, significa que o sofrimento que o povo de Deus vai sofrer não é para sempre, tem limites. E ele especifica isso falando de dias, 1.290, e especifica mais ainda falando de 1.335, para dizer assim: o Senhor Deus está no controle. Ora, não é exatamente isso que Daniel está nos ensinando do início ao fim? Desde o primeiro versículo, dizendo que o Deus soberano está regendo a história. Foi Ele quem entregou o próprio povo de Deus à Babilônia, é Ele quem coloca reis no trono, quem tira. Ele está regendo a história, e a história dos homens é a história de Deus, e isso também, o tempo do fim também está determinado por Deus. O tempo que o anticristo se levantará contra a igreja também está determinado por Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, e é Ele quem vai prevalecer, e não os inimigos do povo de Deus. O anticristo se levantará, e ele fará coisas terríveis contra o povo de Deus, mas isso tem um tempo para acabar, não será para sempre. Agora vejam a resposta, meus irmãos, que o anjo recebe. Vejam, o versículo 7 diz assim: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E veja o finalzinho do versículo, diz assim: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Aí aqui nós temos uma dica. Vejam, leiam de novo isso, por favor. Olha o que o texto está dizendo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, quando os santos, os sábios, os fiéis, quando eles estiverem sem nenhuma força, esgotados, quebrados, arrebentados, o dia da salvação chegará. A maneira de Deus governar é diferente da nossa. Mas o fato é que ele virá no auge do poder do anticristo. E ele virá quando as nossas forças estiverem esgotadas. E ele virá para manifestar que não tem poder maior que o dele. E para nós manifestar, porque estamos sem força, esgotados, para nos manifestar que essa salvação é pela graça, não é por aquilo que nós podemos fazer. Poder e graça naquele último dia. O Rei dos Reis manifestará isso
na salvação do seu povo. E por fim, a resposta que ele dá para Daniel. Daniel fica perplexo. E o versículo 9 diz assim, olha, vejam que coisa curiosa. Ele respondeu, Daniel, vai. Daniel, para, chega. Vai. Vai, Daniel. Porque estas palavras estão encerradas e seladas. Daniel, vai, porque você não tem competência para saber isso. Não é para você saber. Pronto, fim. Às vezes a gente, não, eu sei que um dia Deus vai me mostrar. Talvez não, viu? Tá bom? Porque Ele é Deus, tá? Ele é soberano. Então, tem coisas que não saberemos. Daniel está perplexo, está querendo entender. Daniel, vai embora. Acabou. Guarda essas revelações e compartilha tudo isso. Porque fim. Vai, Daniel. Agora olha também para o versículo 13. Diz assim, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Ou seja, Daniel, o que você precisava saber, eu já te revelei. Acabou. Segue o teu caminho, meu filho. Há um limite para o sábio. O mais sábio dos sábios tem limites. E é isso que o texto está dizendo para nós. Eu quero fazer algumas aplicações finais para a gente. Primeiro, para que nós possamos viver pela fé e com sabedoria, nós precisamos aprender que o tempo da nossa grande salvação, só Deus sabe. Nós não vamos saber. Pertence somente a Ele. O tempo e o modo, só Deus sabe. Mas nós sabemos que é no auge do poder do inimigo da igreja, quando a igreja estiver sendo massacrada, porque o anticristo fará isso, perseguirá a igreja, o povo santo de Deus. Mas quando ele estiver com toda a sua soberba, achando que é o todo-poderoso do mundo, o Senhor vem para esmagar a cabeça da serpente. Mas o tempo disso não sabemos, nós não conhecemos e não vamos conhecer. Nós precisamos apenas saber que Deus sabe, e Ele determinou, e Ele está no controle. Mas nós também precisamos saber, para viver com fé e sabedoria, que esse sofrimento é limitado pela misericórdia de Deus. Porque nós não seremos para sempre destruídos, humilhados, esmagados, mas um dia Ele chegará para nos recompensar a nossa fidelidade. E devemos descansar na misericórdia de Deus. E nós também, meus irmãos, precisamos saber, pela fé e para viver em sabedoria, que nós não estamos nas mãos dos nossos inimigos. Eles vão nos ferir, eles vão nos perseguir, eles vão nos dar prejuízo, eles vão bater no nosso rosto, eles vão ceifar a vida de muitos, mas eles não podem nos afastar do amor de Deus, da comunhão com o Senhor. Eles não podem tirar de nós as riquezas que nós recebemos pela graça, pelo Evangelho. Eles não podem fazer isso. E se nós entendermos isso, nós viveremos pela fé, e nós viveremos com sabedoria neste mundo. E nós vamos compartilhar essas boas novas às pessoas que estão quebradas também. Os sábios precisam lembrar que esses dias não durarão para sempre e precisam se manter firmes nos caminhos do Senhor. Também nós precisamos saber uma coisa fantástica, que está no versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Todo o sofrimento que Deus nos faz passar é para nos aperfeiçoar em Cristo Jesus. Todo o sofrimento, mesmo naquele tempo em que o anticristo se levantará, tudo isso é para trazer brancura, pureza, santidade para o povo de Deus. O sofrimento de Cristo expiou nossos pecados e fomos justificados. Mas o sofrimento que nós passarmos por causa de Cristo, por amor a Ele, serão sofrimentos que vão colaborar com a nossa santificação. Os pecados serão quebrados, os ídolos serão moídos, e nós, no vale, olharemos mais para o alto. Aprenderemos que somente o Senhor é a porção da nossa herança, e que se temos Ele, temos tudo, porque vamos ficar sem tudo,
mas se temos Ele, temos tudo. A provação, as humilhações, as lutas deste mundo quebrado são para purificar o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Meus irmãos, espere, confie, persevere, se mantenha fiel. Vá, meu filho, vá, siga a sua jornada. Siga a sua jornada, peregrino. Continue, peregrino. Segue o teu caminho. Segue o teu caminho até o fim. Não desista. Você vai descansar, você vai para a sepultura, mas no fim dos dias, você se levantará para receber sua herança. É isso que diz o versículo 13. Foi isso que Daniel ouviu. Segue o teu caminho. Você vai descansar, mas você vai receber a sua herança. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Eu fiquei impressionado com esse texto, quando vi que um anjo perguntou. Eu pensava que era Daniel que ia disparar a primeira pergunta. Mas Daniel faz a segunda, fica perdido, não entende nada. Mas senhor, quando? Mas a pergunta de Daniel foi provocada pela pergunta do anjo. Como? Quando se darão essas maravilhas? A pergunta que o anjo fez. O anjo está inquirindo, está querendo saber. E os anjos, meus irmãos, testemunharão exatamente uma coisa fantástica. Os anjos eleitos aprenderão como o poder de Deus, o poder da graça de Deus, vai pegar a igreja, pessoas falhas, pessoas quebradas como nós que somos, quebrados pelo pecado, como o Senhor Deus, com a sua sabedoria, com o seu poder, com a sua graça, como Ele vai nos sustentar, como Ele vai nos usar, como Ele vai trabalhar na nossa vida, como Ele vai nos levantar, como Ele nos tornará cada dia mais sábios, como Ele fará as provações nos tornarem cada vez mais santos, mais purificados, mais embranquecidos. Os anjos no céu testemunharão isso, testemunharão um Deus justo, soberano, poderoso, misericordioso, usando pessoas quebradas para abençoar e pregar o Evangelho num mundo falido, que precisa não é de um concertozinho, mas que precisa do Evangelho, que precisa de salvação. E eles vão então testemunhar esse milagre, e nós testemunharemos esse milagre na nossa comunhão. O Deus Todo-Poderoso pegando a escória do mundo, pessoas quebradas e falidas, pecadoras, perdoando-as, purificando-as de todo mal e fazendo-as mais alva que a neve. Vai, descansa e depois serás levantado para receber o teu eterno galardão. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar.